Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: revisar o conceito de cinética química, entender a correlação entre cinética química e termodinâmica e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Você sabe o que é termodinâmica? Qual a relação entre a transformação do grafite em diamante e a cinética química e a termodinâmica? Então, essas são questões que vamos estar discutindo durante essa aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos dos dois termos aqui, cinética química e termodinâmica. Então, olha só, a cinética química dedica-se ao estudo das velocidades das reações e os fatores que a influenciam. Então, cinética tem a ver com movimento e a cinética química tem a ver, então, com o movimento dos átomos, das moléculas, o quão rápido uma reação química vai acontecer ou quão devagar ela vai acontecer. E quais são as coisas que influenciam essa velocidade e como que a gente pode estar modificando a velocidade de uma reação, mudando esses fatores. Isso é um negócio bem interessante aí para o nosso dia a dia e também na indústria, né? Saber como que se comporta a reação, se você quer deixar mais rápido ou mais devagar, tudo isso vai dar diferença no produto final, na qualidade, no tempo de produção. Então é uma área da química bem interessante. E a termodinâmica é o ramo da ciência interessado nas relações entre o calor e todas as outras formas de energia, por exemplo, mecânica, elétrica e química. Então a termodinâmica vai estar falando para a gente como que a mecânica, a química e a elétrica vão se relacionar, e as outras formas também, com a geração, né, de calor, como que o calor está envolvido nesses processos. Qual é a relação entre cinética, química e termodinâmica? Onde que esses dois conhecimentos se cruzam, né? Onde que eles vão se conectar? Então, para responder esse questionamento, é preciso compreender que quando a análise de uma reação, cinética química irá se preocupar com a velocidade da reação, os fatores que alteram essa velocidade, o tempo que leva para a reação química acontecer. Já a termodinâmica apenas diz se uma reação deve ou não acontecer ao verificar se os produtos, ou seja, o que é formado durante a reação química, são mais estáveis ou possuem uma menor energia livre de Gibbs do que os reagentes, substâncias que passam por mudanças e reações. Outro jeito, né, mais científico de dizer é que a reação possui uma energia livre negativa, é uma reação espontânea. Então a gente vai conectar os conhecimentos da cinética, que tem a ver com a velocidade e com os fatores que influenciam a velocidade das reações, e a termodinâmica, que vai dizer para a gente se essa reação ela é espontânea ou não, se ela vai ter uma energia livre negativa, né, uma energia livre de Gibbs um pouco menor, e aí ela vai ser uma reação espontânea ou não, né? Se ela é uma reação não espontânea, ela demanda de outros processos aí, né, para estar acontecendo. Outro ponto importante é entender que grandezas pertencem à termodinâmica e quais são as grandezas que pertencem à cinética e como que a gente vai relacionar as duas. Então, a cinética química tem a ver com a energia de ativação, que em outras palavras, a energia de ativação é a dificuldade, né, que uma reação química precisa suplantar para que ela aconteça, ou seja, por mais que ela seja uma reação espontânea e extremamente exotérmica, por exemplo, ela vai ter, né, uma energia, um pico de energia onde ela deve alcançar para que aí a reação se proceda. E essa é a energia de ativação, que seria essa dificuldade. Então, algumas reações têm mais dificuldade para acontecer, tem uma energia de ativação maior, e outras vão ter energia de ativações menores. Mas todas elas têm. Por mais que os reagentes sejam altamente energéticos, sempre vai ter energia de ativação. E a termodinâmica vai falar sobre a energia livre de Gibbs, que tem a ver com a espontaneidade das reações. E aí vamos para a atividade 1, olha só. Qual a relação entre a transformação de grafite em diamante, a cinética química e a termodinâmica? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade 1. Olha só, o enunciado fala qual a relação entre a transformação de grafite em diamante, a cinética química e a termodinâmica. Lembrando que grafite e diamante, né, são compostos de carbono. Ambos são feitos de carbono, mas têm aparências e utilidades e propriedades completamente diferentes. Então, quando se analisa a transformação do grafite em diamante, é possível abordar a diferença entre termodinâmica e a cinética química nas condições ambiente. Por meio de considerações termodinâmicas, conclui-se que a transformação é espontânea, visto que o carbono, na forma de grafite, possui nessas condições maior estabilidade do que a forma de diamante. E aí, então, o grafite sendo mais estável, né, a gente vai ter uma transformação espontânea nesse processo grafite-diamante. Já do ponto de vista cinético, vê-se que essa transformação não ocorre em velocidade apreciável, de modo que não se pode constatar a sua ocorrência no dia a dia. Esse é o motivo pelo qual não se verifica a transformação de um anel de diamante em um anel de grafite. Então a velocidade, né, é muito lenta e demanda de outras condições também para acontecer. E aí a gente vai continuar falando sobre isso, agora nos termos de reações exotérmicas e endotérmicas, olha só. E quando temos reações endotérmicas e exotérmicas, como esses ramos da físico-química se comportam? Então, como que a cinética e a termodinâmica vão, né, entender as reações dos dois grupos? Então, reações endotérmicas são reações que liberam, assim tornam-se menos espontâneas em temperaturas elevadas, pois a própria reação libera calor para o sistema, favorecendo assim ambientes mais frios. Então, o exotérmico é aquela reação que libera calor, né? E como ela já libera calor, ela é menos espontânea se ela acontecer em temperaturas elevadas, né? E aí a gente vai favorecer, então, ambientes mais frios nessas ocorrências. Apesar da espontaneidade diminuir, o aumento de temperatura sempre aumenta a agitação molecular. E utilizando o mesmo raciocínio para reações exotérmicas, maior agitação garante maior velocidade. E as reações endotérmicas, lembrando que endo significa para dentro, né? Endotérmicas, então, que absorvem calor. São aquelas reações que absorvem calor do meio, de forma que com o aumento de temperatura, a reação se torna mais espontânea, uma vez que a capacidade de consumir mais calor pelos reagentes aumenta. Enquanto isso, uma maior temperatura aumenta a agitação molecular, e as moléculas mais agitadas têm probabilidade maior de colidirem, gerando uma velocidade de reação maior. A análise de uma reação química em termos da cinética química e da termodinâmica deve ser realizada conscientemente para compreender os limites entre esses dois ramos da ciência, isto é, onde a termodinâmica termina e onde a cinética inicia. Lembrando, porém, que ambas são de extrema importância para se entender como as reações químicas ocorrem. E apesar de ter um limite onde uma começa e outra termina, as duas estão trabalhando em conjunto, né? A espontaneidade das reações e a velocidade das reações, né, acontecem ao mesmo tempo. A gente observa a cinética nas reações espontâneas e observa a velocidade, a cinética nas reações não espontâneas também. E aí a gente vai ver diferenças de comportamento dependendo do tipo do ambiente, como a gente viu aqui nas reações endotérmicas e exotérmicas, como que o ambiente, temperatura mais elevada, favorece uma e não favorece a outra. Vamos para a atividade 2? Quando descascamos algumas frutas, como maçãs, peras e bananas, elas escurecem em poucos minutos. Para evitar esse processo, basta acrescentar suco de laranja ou limão. Por que fazemos isso? Qual a relação desse processo químico com a cinética química? E a temperatura, como ela influencia nesse processo de escurecimento? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade 2? Olha só, o enunciado fala de um fenômeno que a gente observa com frequência. A gente descasca as frutas, né? Pica elas em picadinho, e aí maçã, peras e bananas em minutos estão escuras, né? Fica com uma aparência feia. Apesar dessa aparência não muito bonita, elas continuam sendo ótimos alimentos, né? Altos índices nutricionais. E a gente pode evitar esse escurecimento adicionando um pouquinho de suco de laranja ou de limão. Então o ácido aí vai trabalhar evitando o escurecimento. E aí ele quer saber qual que é a relação desse processo com a cinética e como que a temperatura também vai modificar esse processo. Vamos ver? Então, algumas frutas, quando descascadas, acabam escurecendo. Isso ocorre devido à reação entre o oxigênio do ar e substâncias químicas presentes nas frutas. Para retardar o processo de escurecimento, é adicionado suco de frutas cítricas, pois a vitamina C, que está presente no limão e na laranja, possui mais afinidade química com o oxigênio que com os compostos químicos presentes nas frutas. E a cinética química? Como vimos, a cinética estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. A reação de escurecimento das frutas ocorre com velocidade relativamente alta e para barrar a reação, adiciona-se uma substância que desacelera o processo químico, ou seja, a vitamina C. Dessa maneira, é possível diminuir a cinética química da reação. O aumento da temperatura acelera o escurecimento dos frutos, logo, esta é uma reação endotérmica. Então, a gente observa dois fatores, né? A crescer a vitamina C através do suco das frutas cítricas, né, vai diminuir o escurecimento por a questão de afinidade entre a vitamina C e o oxigênio, que vai preferir ela do que os compostos das frutas, mas também a temperatura vai fazer diferença. Então, altas temperaturas favorecem a agitação das moléculas e vão favorecer o escurecimento. Se você tiver baixa temperatura, você vai, né, mantê-las melhor. Então, a melhor receita é colocar o suco da fruta cítrica e também guardar lá na geladeira. E aí você vai ter por mais tempo as suas frutas não escuras. Mas lá, né, nada é para sempre. Em algum momento as frutas vão acabar estragando, então é melhor comer tudo rapidinho. Vamos para a atividade 3? A partir da análise do que foi apresentado sobre cinética química e termodinâmica, a relação entre elas para as reações endotérmicas e exotérmicas, selecione uma reação que faça parte da sua rotina diária, uma reação que absorve calor e outra que libera calor, e propõe um comparativo entre o comportamento termodinâmico e cinético para cada uma das reações pré-selecionadas. Agora é com vocês!
Vamos para a correção da atividade 3? Olha só. O enunciado fala, né, que a partir do que foi apresentado, dos seus conhecimentos acerca de cinética, química e termodinâmica, né, e a relação que existe entre as reações endotérmicas e exotérmicas e esses dois conhecimentos, ele quer que você escolha reações da sua rotina diária, né, uma que absorve calor e outra que libera, e aí que você consiga fazer um comparativo do comportamento cinético e termodinâmico das duas reações que você escolheu. Então, existem várias reações que você pode ter como resposta. Aqui a gente escolheu o seguinte, ó. A termodinâmica se preocupa em calcular as energias trocadas pelos reagentes e produtos de uma reação. Já a cinética química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Como exemplo de reação endotérmica, a gente pode citar a evaporação da água, né, que é uma transformação física. E sabendo-se que para evaporar 1 mol de água, ela deve absorver cerca de 44 kJ. E o movimento das moléculas aumenta com a mudança do estado físico. Ou seja, estou saindo do estado líquido, de moléculas menos agitadas, para moléculas mais soltas e mais agitadas, que é o estado, né, gasoso, o estado de vapor da água. E aí, para fazer esse processo, 1 mol de água vai precisar de 44 kJ aí de energia. Como exemplo de reação exotérmica, a gente pode citar a solidificação da água, que ocorre com a liberação de 7,3 kJ de energia para o mol de água e o movimento das moléculas diminui. Nesse caso, a gente está fazendo o processo inverso. A gente tem, então, a água líquida, que tem moléculas um pouco mais livres e movimentadas, indo para a fase sólida, onde a gente tem moléculas com um movimento um pouco menor. E aí, vai ter que fazer liberação de energia. Essa liberação vem com a diminuição da temperatura. E aí, a gente vê como que ela se comporta, né? É uma liberação de energia que vai acontecer com a diminuição de temperatura, você colocar a sua água lá no congelador. E aí a gente vai ver o movimento das moléculas diminuírem, ou seja, a cinética vai diminuir também. E no Pensando sobre a Aula, a gente trouxe a seguinte reportagem aqui, ó. Nanoeletrônica vence a lei do equilíbrio da termodinâmica. E para ler mais a respeito, você pode estar acessando o QR Code e ler a reportagem completa falando sobre a nanoeletrônica, ou seja, como nanocompostos, né, de tamanhos bem minúsculos, né, de 10 a menos 9, têm comportamentos diferentes dos compostos que são maiores. Então, ele vai falar especificamente da nanoeletrônica. E o que aprendemos nessa aula? Revisamos o conceito de cinética química, entendemos a relação entre cinética química e termodinâmica e praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve!